Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, bom, para muitos baianos, a autoestação está aí batendo nas portas, né? Mês de novembro, que é um mês, dezembro, assim como novembro, dezembro e janeiro, são meses muito associados ao sol. No entanto, no contexto tropical, esse período também acontece as chamadas chuvas de final de primavera ou chuvas de verão. Agora no final do mês de novembro, essas chuvas atingiram algumas regiões da Bahia, causaram inclusive algumas inundações. E quando essas chuvas atingem cidades turísticas litorâneas importantes como Salvador, que é uma cidade turística litorânea, Salvador geograficamente está situado em uma península. A península é um pedaço de terra cercado por água por três lados, né? Você tem águas do Oceano Atlântico e você tem a península como se fosse uma mão. E uma parte, a quarta parte, está conectada ao continente. É o que Salvador é. Por isso que muitas vezes o cidadão, ele que está fazendo um tour por Salvador, ele tem a impressão de que ele vê o mar à sua frente, ele vê o mar do seu lado. Isso é muito comum. Então, porque Salvador é uma península. E no entorno dessa península você tem partes do mar aberto, do Oceano Atlântico, e há uma reentrância que é a Baía de Todos os Santos, que é uma reentrância importante. É como se fosse uma boca ali naquela parte ali do litoral baiano. Bom, quando chove muito, né? Uma cidade assim como Salvador, não é aconselhável, de hipótese alguma, que no outro dia você abre aquele sol bonito, você vai para a praia. Porque é muito comum essas chuvas de final de primavera, chuvas de verão, é muito comum chover muito no dia anterior, aí entra pela noite chovendo, né? Chove, por exemplo, uma terça-feira, uma sexta, só chove pela manhã, chove à tarde, entra pela noite chovendo. Quando chega no outro dia, por exemplo, dia de sábado, está lá aquele sol, aquele belíssimo sol aberto. Ah, muita gente parte para a praia. Qual o problema? O problema é que alguns rios que passam dentro de áreas urbanas, notadamente de metrópoles, os rios que se deslocam por trechos urbanos, esses rios são impactados em cidades pequenas, em cidades médias, em cidades grandes. São agredidos, poluídos, contaminados em cidades de diferentes tipologias do ponto de vista da hierarquia urbana brasileira, de pequena a grandes. No entanto, nas grandes cidades, esses impactos são mais expressivos, notadamente quando se trata de cidades que têm centros industriais. Então você tem um impacto na água dos rios. Esses rios correm para onde? Para o mar. Então você começa a ter uma poluição mais intensa da praia por causa desse efeito de arraste que acontece com os rios. Os rios situados em áreas urbanas das cidades são rios poluídos, contaminados, infelizmente com várias doenças de veiculação hídrica. O cidadão está com um sofá velho, compra um sofá novo, joga no rio. Veja que estupidez. Joga no rio. Se você comprou um sofá novo, cidadão, pega o sofá velho, faz uma doação à instituição de caridade, tantos pobres precisando de uma cama, de um sofá, e o cidadão pega algo que é importante, algo que seria usado por um pobre, como é o caso de um sofá em condições razoáveis, em boas condições, pega isso e joga no rio, vai contribuir para entupir o canal fluvial. Então você tem um ato terrível, horroroso, do ponto de vista da postura comportamental dessas pessoas que não querem dividir nada, não querem ajudar o mais pobre, já é complicado, já é altamente questionável do ponto de vista comportamental e se agrava quando se trata de impactos ambientais. Porque o cidadão está contribuindo para que o rio possa ficar mais poluído, mais contaminado. Esse rio corre para uma praia, e essa praia que é o lazer sobretudo dos mais pobres. A praia é um espaço de lazer para rico, para pobre, para classe média, está lá aberto. Não é que a praia é aquela parte da areia, não é? O cidadão não vai tomar banho
de praia. Na verdade, ele vai para a praia e lá ele vai tomar banho de mar, que é a parte do oceano que está em contato com em contato mais direto com a parte continental, essas grandes áreas de litorâneas. Lembrar que a Bahia tem um extenso litoral, o maior litoral do Nordeste, um extenso litoral com uma diversidade enorme de praias. Então, algumas pessoas falam em atração turística, as praias que atraem turísticas, as potencialidades naturais das praias, aí entra a questão econômica, aí depois tem a questão social mesmo, que é a praia como lazer dos mais pobres. O cidadão mora lá em uma área periférica, pega um ônibus, às vezes pega um ônibus só, ou às vezes quando são dois ele muda lá de uma condição para outra da estação e leva a sua família para a praia. Um lazer que é acessível para camadas mais pobres da população. Aí só que o que acontece? Essas praias, quando elas estão, sai lá um boletim que essas praias estão poluídas, contaminadas, você tem um impacto ambiental, um impacto que ele é ambiental, ele é um impacto social e ele é um impacto psicológico. Porque muitas pessoas se deslocam para as praias para relaxarem. Notadamente, quando você tem um dia, uma semana estressante, de muito trabalho, então você não tem aquele espaço para relaxar, porque sai lá a lista de praias poluídas. Uma lista enorme. As que não estão poluídas estão fora da cidade. Lembrar que para acessar as praias que estão poluídas, você vai lá, por exemplo, no site do INEMA. Aí o cidadão fala assim, olha, não tenho condição de ir lá para o litoral norte, por exemplo. Um exemplo. Tá? Em busca de praias mais limpas. Vou para essa aqui mesmo. Aí entra outro perigo complicado. Você vai para uma praia se divertir e você pode se contaminar com uma diversidade de doenças, desde daquelas dermatites, aqueles problemas na pele mais graves, menos grave, até outros problemas mais graves, mais complicados. Imagine uma criança engolir acidentalmente uma água com uma quantidade exagerada de efluentes líquidos, uma quantidade exagerada de fezes humanas, infelizmente, de animais que foram arrastados pela chuva, estão ali na praia. E tem um agravante nisso. Algumas pessoas têm algo que é mais complicado. Algumas pessoas gostam muito, apreciam os banhos de mar em áreas praieiras, notadamente nas áreas de encontro do rio com o mar. São as áreas estuarinas. O estuário, que é o encontro do rio com o mar. A foz, que é o encontro do rio com o mar. Quando essa foz é direta, ela forma um estuário. Tem muitas pessoas que ficam ali, na parte onde o rio se encontra com o mar, tomando banho de praia. É uma área que potencialmente é mais poluída. Porque esse rio, imagina esse rio, 8, 10, 12 quilômetros, cidade adentro, e arrastando lixo jogando na praia. Então, primeiro, respeitar as questões das orientações. Praia está poluída? Não, você não vai. Você vai escolher uma praia mais limpa e buscar se deslocar essa praia que está liberada. Esse é um ponto. Né? E segundo, mesmo aquelas praias que estão liberadas, evitar tomar banho nessa parte onde o rio se encontra com o mar, notadamente em períodos chuvosos. Porque, eu vou repetir, à noite choveu, a noite toda. Então aqueles rios que estão nas áreas urbanas degradados e poluídos vão aumentar o volume de água e vai esse lixo para a praia. E o cidadão vai tomar banho. Então você pode ter vários problemas com a diversidade de doenças de veiculação hídrica. O certo é evitar e ser criterioso na escolha das práticas e os cuidados importantes com a prática da balneabilidade em áreas praieiras. Muita saúde e paz, até a próxima.